10 perguntas para os ateus responderem. Eu sei, eu entendo que realmente pode parecer uma coisa confusa, né? Engraçado, porque até algum tempo atrás eu militava a favor do ateísmo. Mas eu penso que o questionamento ele é ilimitado. Eu acho que as verdades da vida, elas estão aí escondidas, né? E você tem que cavar muito profundo para você aí poder achar esse tesouro, né? Mas no decorrer aqui vocês vão entender que é uma questão até mesmo filosófica e prática, empírica, né? Então eu estava aqui elaborando 10 perguntas para os ateus responderem, já que ficam com tanta galhofa, né? Tanto escárnio sobre quem é ex-ateu. Eu já cansei de explicar que isso é um comportamento de máfia, de seita. Então eu vou concatenar aqui algum assunto e vamos ver se, deixando comprimido, eles tentam responder por aí, né, nas suas lives e tal. Eu elaborei 10 perguntas, mas podem ser 20, 30. Talvez eu tenha aí parte 2, parte 3, né? Quem sabe? Se levarem a sério, eu posso até elaborar mais, se vocês gostarem também desse formato de vídeo. Bom, primeira pergunta, primeira questão. Eu vou elaborar aqui, vou explicar cada uma delas e no final eu enumero rapidamente cada uma delas e aí é bom que se tome nota, né? Vamos lá. Primeira questão. Se não tem como provar a inexistência de qualquer coisa, e se devemos evitar julgamento diante a falta de provas sobre um assunto, por que vocês ateus determinam que Deus não existe? Agora eu explico. Se é alegado por eles mesmos, até eu usava desse argumento, que não dá para provar que uma coisa que não existe, não existe, então justamente por isso nós não temos provas da não existência. E não importa dos porquês. O fato é, não temos provas. Não importa se porque coisa que não existe não tem como provar que não existe. Fato é que não tem provas. A ordem dos fatores não altera o produto. Então depois é que eu fui enxergar isso aí, entender isso, né? Então justamente por não ter provas de inexistência, e se devemos evitar julgamento, segundo diz até o Neil deGrasse Tyson nas suas regras para a vida, se devemos evitar julgamento se não houver evidências, e não existe evidência que uma coisa que não existe realmente não existe, então por que determinar ateísmo, já que é uma filosofia determinística, né? Ela afirma que não existe. Então fica aí a primeira pergunta. Vamos lá, segunda questão. Por que vocês apoiam a esquerda, talvez aí numa tentativa de contraponto à religião e ao conservadorismo, sendo que a esquerda atual brasileira se alia cada vez mais com grandes líderes religiosos Brasil afora? E aí eu deixo essa imagem com vocês. Você sabe, uma imagem vale mais do que 1000 palavras.
Então, diante disso, o que dizer? Eu queria que eles explicassem isso, porque muita gente diz que ateísmo é uma coisa, esquerdismo é outra, feminismo é outra, coisas identitárias de gênero é outra. Eu tentei durante 5 anos desacoplar uma coisa da outra. Não consegui porque realmente não dá. Não tem como, fica uma defesa contraditória das suas teses. Então é uma coisa unida. O ateísmo é um inciso globalista, inclusive usado na ex-União Soviética. Tá bom? Então, entre outras, né, correntes comunistas por aí. E isso é tão verdade que a maioria dos ateus são de esquerda. 99,9%. Inclusive defendendo a eleição de Lula e Ciro Gomes, e no segundo turno vai ser Lula. Então isso está mais do que provado, que não tem como desafixar. Né? Vamos ao tópico 3, a terceira pergunta. Vamos lá. Terceira pergunta. Se apegar à falta de provas da religião é o suficiente para determinarmos o ateísmo, por quê? Ou seja, eles são ateus nisso, né? Como as religiões não provam, segundo eles, a existência dos seus deuses, logo sou ateu. Né? Essa é a premissa básica. Aquela regra básica. A ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Ou seja, não é porque não provaram ainda que implica em não existir. E eu cito até a questão dos vírus, por exemplo, que até a Idade Média ninguém sabia que existia. Mas eles já existiam. Né? Então não é só porque a humanidade atual não consegue decifrar esse enigma, não consegue responder e provar isso, isso não quer dizer que não exista. Tá? Então vamos agora para o inciso 4, a quarta pergunta. Se quem militava ateísmo no YouTube, como Rivanildo e Vinícius César, não eram ateus de verdade só porque não são mais ateus, o que é ser ateu de fato? Aquele que ainda não largou a militância? E se ainda não largaram, o que garante que não largarão o ateísmo no futuro? Entenderam? Então, quer dizer, eles falam muito que quando se depara com um dissidente, isso em todas as correntes, tá? Até na religião você vê isso. Você não era aquilo ali de verdade. Isso aí, primeiro, que não é um argumento, isso é a falácia do escocês, né? Bem categorizada. E eu pergunto isso, né? Se quem militava, e a gente tem prova, né? Todo mundo sabe que realmente fomos ateus e militávamos ateísmo. Não é que nem esses que aparecem aí para fazer sucesso no meio conservador se dizendo neo-ateu, né? Tipo, por exemplo, o Caio Coppola, né? Que nunca provou nada que realmente era ateu. Mas a gente provou, pelo menos eu e Rivanildo provamos, né? Então eu posso falar principalmente de mim. Vocês estão de prova aí, quem é antigo no canal, né? Então o que garante que os que estão hoje são ateus de verdade? Se futuramente eles podem sair daqui a uns 5 anos, 4 anos, 1 ano, 5 meses. Quem vai entender esse futuro aí, né? Então vamos à quinta pergunta. Depois eu faço o resumo rápido das perguntas, tá bom? Quinta pergunta, vamos lá. Uma vez salvo para sempre, tem uma corrente cristã que diz isso, né? Porque tem a divisão, né? Arminianos, calvinistas e tal, né? Outros, né? Que é isso? Que um vem pelas obras, outro já está pré-escolhido. E tem o universalismo, que é uma terceira via, que diz que no final das contas vai todo mundo ser salvo, né? Então, mas os mais comuns é o arminianismo, o calvinismo, né? Então tem uma corrente que fala isso, né? Uma vez salvo para sempre. Aí eu digo para vocês, uma vez ateu, sempre ateu? Esse contrato não tem cláusula de saída? Quer dizer, veja que parece uma vertente cristã, né? Que diz uma vez salvo para sempre. Então tem uma corrente ateísta, para não dizer a maioria, para não dizer todos, que diz uma vez ateu até morrer. Parece até hino de clube de futebol, né? Então batem no peito e dizem seria ateu até morrer. Sendo que ainda a maioria que diz isso são até jovens ainda. Então vão se passar décadas aí até a morte, né, se for questão natural.
e mesmo assim arrogam que vão ser aquilo ali para a vida toda. Então já estão determinando algo absurdo, né? Então deixo essa pergunta para vocês aí também. Sexta pergunta, vamos lá. A sexta pergunta diz o seguinte: se ser ex-ateu não existe, o conhecimento não é ilimitado. Ele chega ao fim? Ou seja, se você mudar de ideia sobre, por exemplo, ateísmo, é impossível, é a mesma coisa do que ser ex-corno, então podemos determinar que o conhecimento ele não é ilimitado, ele tem um limite, né? O que dizer sobre isso aí? Fica a questão. Ele chega ao fim, o conhecimento? Sétima pergunta. Se o ateísmo é o fim do processo racional e do questionar, então a humanidade chegou ao seu fim? E esse corrobora com o sexto, né? Com o sexto inciso, a sexta pergunta. Se o ateísmo é o fim do processo racional, ou seja, você não, chegando ao ateísmo, você não tem mais para onde ir, você não pode sair dele, é como se fosse um labirinto, né? Não tem ninguém acima disso, enfim, você sequer pode retornar da onde você começou, então a humanidade chegou ao fim, porque não tem mais para onde ir, chegou no ateísmo, é aquilo ali, acabou, não tem nada mais ousado. Fica essa pergunta. Vamos para a oitava. Mesmo a evolução sendo um fato, mesmo que a evolução seja um fato, ela refuta a ideia de Deus? Presta atenção, hein? Geral, estou falando só de cristianismo, igual os ateus sempre batem. Vamos à nona agora. Nona pergunta. A Bíblia representa apenas a visão teísta, uma visão teísta dentre milhares. Então por que os ateus viram a Deus só por refutarem a Bíblia? Isso é muito comum, né? Isso é até meme de páginas ateístas no Facebook. A melhor arma para o ateísmo é ler a Bíblia. Sendo que isso não tem nada a ver com ateísmo. Você só vai constatar, na visão deles, dos críticos, que a Bíblia está completamente errada. E provar que a Bíblia está errada, você no máximo vai botar em xeque, no máximo aí, 2 a 3 religiões, né? Que é o cristianismo, o judaísmo, no caso do Antigo Testamento, que é a Torá, e até mesmo o Islã, que é um continuísmo, né? O Alcorão é um continuísmo da Torá e do Evangelho, segundo o próprio profeta Maomé, né? Então, no máximo, se a gente forçar a barra, você pode botar em xeque também aí o Islã, né? Pelo menos as raízes. Então, só 3. E existem milhares de visões de deuses mundo afora, de religiões, né? Fora o deísmo. Então, como é que pode o cara determinar que é ateu só porque pegou erros de um livro específico e que representa poucas religiões ali, 1, 2, no máximo 3 religiões ali, né? Então, é um absurdo. Principalmente o cristianismo, né? Alicerçado ali na Bíblia. Então vamos aqui à 10ª pergunta. Vamos lá. Se Deus não existe, qual o propósito de militar ateísmo? Para as pessoas saberem da verdade? Para quê? Verdade essa que um dia sumiremos para toda a eternidade? É isso? Para pôr fim ao estelionato religioso das grandes agremiações? A ideia de Deus só está presente nos templos macedianos, malafaianos, do Valdemiro, do Vaticano? Desconstruir a crença das pessoas, a religião, seria um exercício de humildade? Você seria humilde por isso? Então por que vocês não são humildes? Vocês são arrogantes. Por que isso faria um bem para a humanidade se vimos até governos totalitários onde o ateísmo era um dos incisos principais e a desconstrução da religião, como foi no comunismo?
e vimos ali um massacre de povos, perseguição, falta de liberdade de todos os lados, de todas as esferas. Então por que isso não beneficiou os ateus? E conforme nós vemos, a militância ateísta aí não está realmente colocando nada de bom nessas pessoas. Então teria como vocês responder essas perguntas, por favor? Eu vou resumi-las aqui. Primeira pergunta, anotem. Se não tem como provar a inexistência e se devemos evitar julgamentos diante a falta de provas sobre um determinado assunto, então por que o ateu determina que Deus não existe? Segunda pergunta. Por que vocês apoiam a esquerda para fazer um contraponto à religião conservadora, sendo que a esquerda atual se alia também com a religião? 3. Se apegar à falta de provas da religião é o suficiente para determinar o ateísmo, por quê? Já que falta de evidência não é evidência de ausência, né? Ou seja, falta de evidência não prova que não exista. 4. Se quem militava ateísmo no YouTube como Rivanildo e Vinícius não eram ateus de verdade, só porque saímos, só porque a gente saiu, a gente não é ateu de verdade. Não era ateu de verdade, olha só. Só é ateu de verdade quem fica, né? Então é curioso isso. Quem me garante que os que estão agora militando ateísmo, até com um certo sucesso, futuramente, num futuro até próximo, também não largarão? Aí esses não vão ser considerados que foram ateus de verdade? Fica a questão aí. Quinta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou uma vez ateu, ateu para sempre? Esse contrato não tem cláusula de saída? Pergunta 6. Se ser ex-ateu não existe, o conhecimento não é ilimitado. Ele chega ao fim. Se você não pode mudar de ideia ao chegar ao ateísmo, a humanidade acabou ali, né? A humanidade não tem mais para onde evoluir, não tem nada acima do ateísmo. Então vou repetir a pergunta. Se o ateísmo é o fim, na verdade, essa é a sexta. Se ser ex-ateu não existe, o conhecimento não é ilimitado. Ele chega ao fim? Sétima. Se o ateísmo é o fim do processo racional e do questionar, então a humanidade chegou ao fim? Ou seja, as duas perguntas se casam, né? A 6 e a 7. 8. Mesmo a evolução sendo um fato, ela refuta a existência de um Deus? Vamos lá. 9. A Bíblia representa apenas uma das visões teístas dentre milhares. Por que os ateus viram ateus só por refutarem a Bíblia? E 10. Se Deus não existe, qual o propósito de militar qualquer coisa, inclusive ateísmo? Para as pessoas saberem da verdade? E para que saber a verdade? Que um dia sumiremos para toda a eternidade quando a carne morrer? Para pôr fim ao estelionato religioso? Mas a ideia de Deus só está presente nos templos cristãos, onde vocês mais combatem, tipo do Macedo, do Malafaia, do Valdemiro, do Papa. Isso seria um exercício de humildade? Eu penso que não. Mas quero saber o que vocês querem dizer. Porque você militar uma causa, sabendo que a vida não tem um propósito intrínseco, sabendo que no final das contas a gente não vai acertar contas com ninguém, não vai ter uma justiça divina, você não vai precisar passar por um julgamento eterno. Então para que tudo isso? Qual a diferença que isso faz, né, na vida das pessoas? É isso. Então, se vocês puderem responder a essas questões, eu agradeceria bastante, com seriedade, porque são perguntas sérias, tá? E a gente vai ficando por aqui e vamos ver se a gente obtém algum tipo de resposta. Valeu, pessoal, até a próxima.